Esse é o vídeo número 37 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 180 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segundo, do desapego das honras do mundo. Quem ama a Deus não procura a estima e o amor dos homens. Sua única aspiração é agradar a Deus, único objeto de seu amor. São Hilário diz: todas as honras do mundo são coisas do demônio. Comentário sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, número 5. E, de fato, trabalha o demônio em interesse do inferno, inspirando a uma alma o desejo de ser estimada, pois, perdendo ela a humildade, corre grande perigo de cair no abismo. Por isso dizia, com toda a razão, um grande servo de Deus que, ao ouvirmos que um Salomão, um Tertuliano, um Ósio, esses cedros do Líbano, caíram, deveríamos ver nisso uma prova de que eles não se deram sem reserva a Deus, mas alimentaram orgulho em seus corações e que, por isso, se desviaram do caminho reto. Tremamos se sentirmos em nós o desejo de brilhar diante dos outros, de ser honrados por eles, e procuremos não nos alegrar com as honras do mundo, pois isso poderá ter por consequência a nossa condenação eterna. Evitemos muito particularmente a susceptibilidade nos postos de honra, assim chamados. Santa Teresa diz que quem, nesse ponto, não renuncia a si mesmo, nunca terá uma verdadeira vida interior. Muitos dos que professam a perfeição são adoradores de sua própria honra, têm uma certa aparência de virtude, mas, ao mesmo tempo, desejam ser louvados por tudo o que praticam. Se ninguém os louva, louvam-se a si mesmos e querem, numa palavra, parecer melhores do que os outros, e quando ouvem que se ataca a sua honra, perdem toda a compostura. Deixam a comunhão e todos os exercícios de piedade e não descansam até verem reparada a suposta desonra que lhes foi infligida. Assim, porém, não se comportam os que amam verdadeiramente a Deus. Longe de se louvarem e se deixarem louvar, afligem-se com a consideração com que são tratados e alegram-se quando são desprezados pelos homens. Muito verdadeiras são as palavras de São Francisco de Assis: sou unicamente aquilo que sou diante de Deus. Que nos adianta sermos apreciados pelos homens e desprezados por Deus? Que importa sermos desprezados pelo mundo, se somos agradáveis a Deus? Quem nos louva, diz Santo Agostinho, não nos livra dos castigos que merecemos por nossos pecados, e quem nos vitupera não pode nos roubar os merecimentos de nossas boas obras. Ó meu Deus, dizia Santa Teresa, Vida da Perfeição, capítulo 8. Que importa se formos amados ou vituperados pelas criaturas, se formos grandes e irrepreensíveis a vossos olhos? Os santos só desejavam viver desconhecidos e desprezados. Que injustiça nos fazem aqueles que têm uma má opinião de nós? Pergunta São Francisco de Sales, Espírito de São Francisco, página 12, capítulo 3. Não devemos formar um tal conceito de nós mesmos. Deveríamos talvez ser tidos em conta de justos, enquanto nós mesmos não ignoramos que somos maus? Uma vida escondida oferece grande segurança aos que querem amar sinceramente a Jesus Cristo. O próprio Divino Mestre nos ensinou por seu exemplo como devemos renunciar à estimação dos homens, vivendo 30 anos na oficina de um carpinteiro. O desejo de nos distinguirmos, de sermos tratados com toda a consideração, de sermos louvados por nosso comportamento é, segundo São Vicente de Paulo, um grande mal, que nos faz esquecer o Senhor, que macula nossas ações mais santas e impede, mais que tudo, o nosso progresso na vida espiritual. Para nos fazermos agradáveis aos olhos de Deus, devemos expelir de nosso coração o desejo de fazer figura aos olhos dos homens, de agradar-lhes, particularmente, de imperar sobre os outros. Ouçamos Pedro de Blois descrever, em uma de suas cartas, os perniciosos efeitos da ambição e o mal que ela causa às almas. A ambição imita a caridade, mas em sentido oposto. A caridade suporta tudo, mas por causa dos bens eternos,
A ambição também suporta tudo, mas só por causa das honras miseráveis deste mundo. A caridade é toda mansidão, especialmente para com os pobres e desprezados. A ambição é também cheia de mansidão, mas só para com os grandes, que podem satisfazer as suas aspirações. A caridade sofre tudo para agradar a Deus. A ambição também, mas só para obter este ou aquele cargo ou posto de honra. Oh, quantos espinhos, quantos trabalhos, quantas adversidades, quantos vitupérios e ultrajes não tem de suportar um mundano para adquirir um cargo honroso, ardentemente desejado. A caridade crê e espera tudo que se refere à glória eterna. A ambição também tudo crê e espera, mas que se relaciona com as honras vãs deste mundo, que ganha, porém, a alma infeliz que consegue as honras apetecidas. Nada mais que um pouco de fumaça que, longe de elevá-lo aos olhos dos outros, o rebaixa e desprestigia. A honra desaparece em consequência do desejo que se tinha de a possuir, diz Santa Teresa. Quanto maior é a honra adquirida, tanto maior a vergonha de a ela ter aspirado, pois, quanto mais se esforça alguém por consegui-la, tanto mais indigno dela se mostra. Santa Joana de Chantal dizia: quanto mais alguém se tem em conta de digno para um cargo, tanto menos ele o é, pois falta-lhe a humildade, que é a melhor recomendação ou habilitação para o seu desempenho. E queira Deus que a honra assim adquirida não seja a causa de nossa condenação eterna. O padre Carafa, visitando uma vez um amigo seu, que se achava doente e que tinha sido convidado para um emprego muito vantajoso, mas também muito perigoso, foi solicitado pelo enfermo a pedir a Deus a sua cura. Carafa respondeu: não, amigo, não quero trair o amor que te dedico. Agora que te achas em estado de graça, Deus te chama ao outro mundo, porque deseja a tua salvação, restituindo-te, porém, a saúde. Não sei se te salvarás nesse emprego. Ouvindo isto, aceitou o amigo, resignado, a morte das mãos de Deus e morreu tranquilo e consolado. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Terceiro, do desapego dos homens. O desapego de nossos semelhantes não consiste em não amarmos a ninguém no mundo, mas em ordenar ou regular nossas afeições segundo a vontade de Deus, tornando-as agradáveis a Ele. A natureza e a religião nos impõem o dever de amarmos de coração nossos pais, benfeitores e amigos. Este amor, porém, torna-se desordenado se, por sua causa, ofendermos a Deus ou se for um impedimento à tendência à perfeição. Muitos cristãos fariam grandes progressos no caminho da perfeição se desprendessem de todo o apego natural. Mas, porque fomentam em seu coração uma pequena afeição desordenada, a qual não querem renunciar, permanecem sempre em seu triste estado, sem nunca dar um só passo no caminho da virtude. São João da Cruz diz: uma alma que prende seu coração a qualquer criatura que seja, nunca chegará à perfeita união com Deus, mesmo possuindo muitas virtudes. Pouco importaria que o pássaro esteja preso por um fio grosso ou fino, pois, por mais fraco que este seja, enquanto não for rompido, será suficiente para reter o pássaro preso e impedir-lhe o voo. É sumamente triste ver tantas almas ricas em exercício de piedade, virtudes e graças nunca chegarem à perfeita união com Deus, porque não têm coragem de renunciar a uma pequena inclinação, bastando-lhes apenas levantar um voo magnânimo para romperem o fio que as prende à terra e impede sua felicidade completa. Número 1. Para chegarmos a uma perfeita união com Deus, devemos nos desprender por inteiro das criaturas. Devemos renunciar, antes de tudo, ao apego desordenado a nossos parentes. Jesus declarou que quem se apegar demasiadamente a seus parentes não pode ser seu discípulo. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 26. E por quê? Porque, muitas vezes,
Os maiores inimigos de nossa alma são justamente os nossos parentes. Os inimigos do homem são os seus domésticos. Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 36. São Carlos Borromeu dizia que todas as vezes que voltava de uma visita a seus parentes, sentia uma diminuição de fervor para o bem. Perguntando-se ao padre Antônio Mendoza por que não punha os pés em casa de seus parentes, respondeu: porque sei que os religiosos em nenhuma parte perdem mais facilmente o espírito de piedade que justamente na casa de seus parentes. Quem renunciou, em verdade, ao apego desordenado a seus parentes não se contristará em demasia quando um deles, ainda que muito estimado, lhe for roubado pela morte. Muitos mostram-se inconsoláveis quando perdem algum parente ou amigo, fecham-se em seus aposentos para chorar, entregam-se a uma tristeza e impaciência tão excessivas que ninguém mais ousa aproximar-se deles. Eu desejaria, porém, saber a quem se pretende agradar com tantas lágrimas e tão amarga tristeza. A Deus, certamente, não, pois nosso Senhor quer que nos conformemos com sua santa vontade. A alma do falecido, também não, pois, se ela se achar no inferno, detesta-te as tuas lágrimas, e se estiver salva e já no céu, quer que agradeças com ela a Deus. Se ainda no purgatório, deseja ardentemente que a auxilies com tuas orações, que te conformes com a vontade divina e trabalhes na tua própria salvação, para poderes um dia te unir a ela no céu. Para que, pois, chorar tanto? O padre José Caracciolo, latino, achando-se uma vez entre parentes que choravam sem parar a morte do irmão, disse-lhes: reservemos nossas lágrimas para um objeto melhor, derramemo-las por amor de Jesus, que é nosso Pai, nosso irmão e nosso esposo, que por nosso amor sofreu a morte. Nessas circunstâncias devemos imitar o piedoso Jó que, inteirado da morte de seus filhos, disse, cheio de resignação: o Senhor mo deu, o Senhor mo tirou, como agradou ao Senhor, assim se deu. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó capítulo 1, versículo 21. No ano de 1624, foi condenado à morte o filho de uma piedosa japonesa. Ao despedir-se de sua mãe, disse-lhe o rapaz o seguinte: minha mãe é chegada, enfim, a hora porque tanto suspirei e tanto pedi a Deus. Morrerei dentro em breve. Perdoa-me todos os desgostos que te causei e dá-me a tua bênção materna. Ajoelhou-se então para recebê-la. A mãe, abraçando-o ternamente, disse-lhe: o Senhor te abençoe, querido filho, e te conceda a graça de uma santa morte. Dói-me o perder-te, mas consola-me o pensamento de que vais morrer por Jesus Cristo. Que Ele seja sempre louvado por esta graça que te concede. Em seguida, despediu-se o jovem igualmente de sua mulher e dirigiu-se ao lugar do suplício para receber o golpe mortal. Certamente um belo exemplo de desapego dos parentes. Número 2. O desprendimento exige também que suportemos com resignação na vontade de Deus a perda daqueles que nos são úteis, quer na vida material, quer na espiritual. Neste ponto, notam-se muitas vezes grandes faltas nas almas devotas, por não se entregarem às disposições da vontade de Deus, como deviam, quanto à perda de seus confessores. Não é o confessor que nos torna santos, mas Deus. Se Ele nolo dá, quer que nos utilizemos de seu ministério no que se refere aos negócios de nossa consciência. Se dele nos priva, quer que não fiquemos descontentes, mas aumentemos a nossa confiança em sua bondade e lhe digamos: Senhor, vós me destes esse auxílio e agora dele me privais. Seja sempre feita a vossa vontade. Vinde agora pessoalmente em meu socorro e ensinai-me o que devo fazer para vos servir fielmente. Jesus Cristo é nossa verdadeira consolação, nosso verdadeiro guia, nosso verdadeiro amor, o único amor de nossa alma. Ele não quer que procuremos consolação fora dele. É verdade que nosso Senhor não quer que deixemos nosso diretor espiritual enquanto podemos tê-lo à disposição. Mas, se ele mesmo não-lo tira, compete-lhe dar-nos um outro ou substituí-lo de qualquer modo. Quem, pois, se inquieta por ser-lhe tirado seu pai espiritual, não pratica uma virtude,
mas comete uma falta e mesmo uma grande falta, porque tal inquietação provém de certo apego natural, ao menos, de pouca confiança em Deus. Procura, pois, conservar teu coração livre de qualquer apego a teu diretor espiritual e conserva-te sempre pronto a renunciar a ele se for vontade de Deus ver-te privado de seu auxílio. Se teu confessor te deixar ou o Senhor o chamar a outra vida, repete novamente as palavras de Jó e segue as prescrições e conselhos dados por ele, até encontrares um outro diretor para a tua alma. Quarto, do desapego de si mesmo. O desprendimento mais importante e necessário é o de si mesmo, isto é, da própria vontade. Quem sabe vencer-se a si mesmo, facilmente vencerá todas as outras dificuldades. A vitória sobre si mesmo era o que São Francisco Xavier recomendava muito particularmente a todos os que aspiram à perfeição. E o Divino Salvador a impõe como dever a todos os que desejam segui-lo. Se alguém quiser seguir-me, abnegue-se a si mesmo. Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 24. O compêndio de tudo o que devemos fazer para nos salvar é esta palavra única, abnegação própria. Nós devemos amar a Deus da maneira que lhe agrada e não como nos apraz. Deus quer que nossa alma esteja vazia de tudo, para que a possa encher com seu amor e uni-la a si. Santa Teresa diz que a oração de união não é outra coisa que a indiferença a mais completa a respeito das coisas do mundo, junto com o desejo de possuir unicamente a Deus. É certo que Deus tanto mais intimamente nos unirá consigo e nos encherá com sua presença, quanto mais completamente renunciarmos às inclinações naturais por seu amor. Muitos desejam, sim, chegar à união perfeita com Deus, mas não querem suportar as adversidades que nosso Senhor lhes envia. Não querem sofrer nem pobreza, nem injúrias. Ora, enquanto não se entregarem sem restrição à vontade de Deus, não chegarão à união perfeita. Para se chegar à perfeita conjunção com Deus, diz Santa Catarina de Gênova, deve-se passar por tribulações. Estas são o meio de que Deus se serve para nos purificar de todas as más inclinações. As injúrias, o desprezo, as doenças, a pobreza, as tentações, as contrariedades nos são enviadas só para que tenhamos ocasiões bastantes de combater e subjugar as nossas paixões, de tal forma que desapareçam por inteiro. Não basta as adversidades nos parecerem menos desagradáveis. É preciso que o amor divino nos torne doces e desejáveis, para chegarmos à perfeita união com Deus. Ajunto ainda o que nos recomenda São João da Cruz. Para atingirmos essa conjunção íntima e completa com Deus, devemos mortificar cuidadosamente os próprios sentidos e desejos. Quanto aos sentidos, devemos renunciar, por amor de Jesus Cristo, a toda a satisfação que não tem por fim a glória de Deus. Se, por exemplo, sentimos o desejo de ouvir ou ver coisas que não são próprias para nos aproximar de Deus, devemos renunciar a elas incontinenti. Quanto aos desejos, devemos procurar sempre o que é mais penoso, mais desagradável, mais pobre, sem aspirar a outra coisa que a padecer e ser desprezado. Numa palavra, quem ama verdadeiramente a Jesus, espelhe de seu coração todo o apego aos bens terrenos e procura desprender-se de tudo para unir-se mais perfeitamente com seu Salvador. Todos os seus desejos só têm a Jesus por objeto, sempre pensa nele, sempre suspira por ele. Em todo lugar e ocasião só a Jesus deseja agradar. Para se chegar, porém, a esse ponto, deve-se tratar de expulsar do coração toda a afeição que não tende para Deus. Que deve mais fazer uma alma para se entregar incondicionalmente a Deus? Primeiro, evitar tudo o que possa desagradar a nosso Senhor e fazer tudo o que lhe é agradável. Segundo, aceitar, em santo abandono, tudo o que lhe enviar sua santa mão, por mais duro e incômodo que seja. Terceiro, preferir, em todas as coisas, a vontade de Deus à própria. Dessa forma, sacrifica-se ela, por inteiro e sem reserva, a seu Deus Senhor. Mais pormenores vejam-se no capítulo 9, artigo 2, da mortificação interna.